Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Provérbios, Provérbios 4, e vamos ler daqui 2 versículos, 18 e 19. Transcrevi já para aqui. Provérbios 4, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar aos nossos corações, Senhor, vem abrir o nosso entendimento para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem percebido um arrefecimento no desejo de buscar a presença de Deus, de buscar a palavra, de ler a palavra, de se alimentar dessa palavra de vida, dessa palavra de sabedoria. E hoje o propósito da gente é chamá-los a refletirmos juntos a respeito das duas veredas, a vereda do justo e a vereda do ímpio. Quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Jesus, mais e mais percebemos essa tendência de abandonar o caminho, de deixar de seguir a Jesus. O texto citado, texto lido no início, faz o contraste, ele traz o contraste entre a vereda do justo e a vereda do ímpio. Enquanto o caminho do primeiro vai se tornando cada vez mais luminoso à medida que ele avança na estrada bem sinalizada, que é a palavra de Deus, a vereda do segundo vai se tornando cada vez mais sombria e escura, até se tornar em densas trevas. Os ímpios seguem às cegas, tropeçando em suas escolhas malditas. Eles se confirmam de maneira contumaz em sua rebelião contra Deus. Colherão dor, sofrimento e morte. É impressionante que, à medida que a gente avança para aquele dia glorioso, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, percebemos a tendência maligna e natural de muitos abandonarem o caminho, muitos se voltarem para as suas inclinações malignas e abrirem mão do caminho que é o Senhor. O texto nos apresenta as duas veredas, a vereda cada vez mais luminosa do justo, diz o versículo 18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade. Há um crescendo na vereda do justo, em termos de claridade, como há um crescendo em termos de escuridão, de trevas, na vereda do ímpio. Aí vem a vereda cada vez mais tenebrosa do ímpio. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. E aí a gente queria trazer algumas considerações a respeito deste assunto. O desejo do meu coração é que você se deixe ministrar pelo Espírito de Deus, que você permita que o Senhor fale ao seu coração de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. A Bíblia nos afirma
que obedecer é melhor que sacrificar. O Senhor não está interessado em sacrifícios, mas em que se obedeça a sua palavra. O livro de Provérbios que estamos percorrendo nesses dias traz as diretrizes para obedecermos à sinalização da vereda da sabedoria. Aqui há uma chamada do Senhor para percorrermos a vereda da sabedoria, ou a vereda do justo. Fomos alcançados pela graça salvífica de Deus, regenerados pelo seu Espírito, justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora, como santuários vivos de Deus, precisamos andar em novidade de vida. E para tal, recebemos as instruções da sabedoria por meio da santa palavra do Senhor. Cabe a nós acatar o que está escrito. A pergunta é: temos acatado? Uma das coisas que eu tenho me admirado muito nos últimos tempos é que muitos que corriam bem, como diz a letra do velho hino, do Senhor agora longe estão, porque abriram mão, abdicaram da luminosidade do caminho em troca da escuridão da vereda, da outra vereda que tem sido optada por muitos. Em segundo lugar, a palavra de Deus continua atualíssima, mesmo a despeito de todas as modernidades à nossa volta. Atentemos para ela. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz acerca dos fiéis filhos de Deus: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. O Filho de Deus tem uma vocação compulsiva para a claridade, para a luz. Não qualquer luminosidade, mas aquele que é a verdadeira luz, Jesus, o Cristo de Deus. O Filho da Luz tem vocação para a aurora. Ele foge do crepúsculo e da escuridão, ao contrário dos filhos das trevas. E a gente tem vivido um tempo em que há uma proliferação dos filhos das trevas tremenda. E isso tem sido assustador sob todos os aspectos. Mais do que em qualquer outra época, precisamos nos voltar para a luz que é o Cristo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, continua instruindo em relação a esse assunto, luz e trevas. Sobre isto ele alerta na carta aos Efésios: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Sim, a vereda da sabedoria é luminosa, e os que trafegam por ela também se tornam luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Jesus, falando do nosso testemunho, disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando o Senhor fala que somos luz, que devemos ser luz, Ele não está falando simplesmente em palavras, mas em atos concretos de amor que remetam à luz que é o próprio Cristo. Em quarto lugar, o ímpio é chamado no livro de Provérbios de homem de Belial. A vereda deste homem é cada vez mais escura. Acerca dele, a palavra diz em Provérbios 6, de 12 a 15:
é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Os jornais escritos e falados pela TV dão conta de situações terríveis a respeito desse homem de Belial. Esse homem que tem atravessado os séculos e vai se confirmando em sua maldade. Seguem com seus homicídios, latrocínios, corrupções, opressões. São gananciosos, mentirosos compulsivos, são altivos e autorreferentes, sem contar com o número crescente daqueles que difamam e espalham contendas entre irmãos. Temos ouvido, eu já nem assisto tanto TV, nem assisto tantos noticiários, por conta das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente vê. Outro dia, não muito longe, fomos testemunhas de um ato de selvageria praticado por pessoas que até segunda ordem são consideradas pessoas de bem. Escuta só isso aqui. Um ladrão que acabara de assaltar uma mulher foi apanhado por alguns homens que estavam nas proximidades. Eles, enlouquecidos, pegaram o assaltante e espancaram até quase matar. E o que mais chamou a atenção foram os gritos vindos de vários lugares, carros que passavam, transeuntes, pessoas das janelas dos prédios a uma só voz, gritando: mata, mata, acaba com ele. Qual a diferença entre a ação daquele bandido, que deveria ter sido entregue às autoridades, para aqueles que queriam fazer justiça com as próprias mãos? As pessoas parecem ter sede de sangue. E aí eu pergunto outra vez: qual a diferença do instinto assassino e roubador daquele ladrão e dos que o espancaram? Todos homens de Belial. Ouviram isso? Em quinto lugar, não quero discutir aqui as razões que levaram aquele homem a roubar covardemente, ameaçando suas vítimas, nem o fato de lá no fundo a maioria de nós achar que ele bem mereceu a surra que levou, ou mesmo a questão da impunidade e da violência vigentes. Mas chama atenção para a fúria assassina que aflorou daqueles corações ensandecidos. Acho que foi domingo próximo passado, houve um jogo de futebol, desses jogos de referência, me parece que no Rio de Janeiro, e os torcedores dos times contrários se digladiando a pedradas, e nessa ação maligna mataram uma moça. Quanta violência! Como as trevas têm facilidade de prevalecer em nosso tempo. Misericórdia! A impunidade tem imperado em todas as áreas. Só ouvi alguns poucos gritos contrários àquela selvageria, assim mesmo abafados pelos gritos da maioria. Onde nós vamos parar? E eu queria lembrar outra vez o título desta mensagem: percorramos a vereda da sabedoria. Releiamos Provérbios
tantas vezes quantas sejam necessárias. Se deixem ministrar pela palavra de sabedoria contida ali. Peçam ao Espírito de Deus que os ilumine, que os direcionem para compreender aquilo que está escrito. Numa terra sem lei, na qual as instituições perderam a sua credibilidade, a justiça com as próprias mãos parece estar em alta e tomando corpo. O que vai acontecer em um futuro próximo se essa moda pega? Aquela pobre moça morreu de graça. Morreu sob a sanha assassina de torcedores. Como entender uma coisa dessa? Misericórdia. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o verdadeiro Filho de Deus, nascido da água e do Espírito, é vocacionado para a claridade. Ele não se contenta com a penumbra e muito menos com as trevas. Isto não significa impecabilidade, pois estando neste tabernáculo terreno, estamos sujeitos a pecar. Contudo, o pecado é acidente de percurso e já não terá poder de nos escravizar como outrora. Quando pecamos, sentimos um santo pesar, nos arrependemos, confessamos, somos perdoados e reconduzidos ao caminho da luz. Será que temos pensado sobre isso nos últimos tempos? Receio que não. Em segundo lugar, quanto ao outro tem as trevas no coração e mergulham cada vez mais nelas. O filho das trevas eles sofrem de uma fotofobia espiritual. São avessos à claridade, à luz. Eles querem mergulhar cada vez mais nas trevas. E por último, deixo uma pergunta: qual das duas veredas temos seguido ou queremos seguir? Que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus, que nos deixemos sondar, ter o nosso coração sondado pelo Espírito de Deus, e que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos orar por todos aqueles que no nosso meio têm se deixado dominar pelas trevas, Senhor. Que o Senhor esteja impactando essas pessoas com a luz do Cristo, a luz que é o Cristo. E que o Teu nome, Senhor, na vida dessas pessoas sejam poderosamente glorificado em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.